Sobre a estrutura do livro de Jó, vocês devem ter percebido que o livro de Jó, então, nesses primeiros versículos que nós lemos, fala sobre a prosperidade na vida de Jó. E quando você chega no final do livro, também está falando da prosperidade ainda maior na vida de Jó e de sua família. Então, o livro de Jó é como se fosse um sanduíche. Então, você tem prosperidade no começo, prosperidade no final do livro, mas o recheio é sofrimento. Uma vida recheada com o sofrimento. Nessa pregação, como é a primeira da série de pregações em Jó, eu não vou falar sobre o sofrimento de Jó, mas falar sobre a piedade de Jó na prosperidade. E da pregação da piedade de Jó na prosperidade, nós sempre ouvimos muito mais sobre a piedade dele na aflição e no sofrimento, mas hoje será na prosperidade dele. E Deus, então, nos revela a sua sabedoria na prosperidade de Jó. Provavelmente, Jó foi um homem da época de Abraão, talvez até anterior de Abraão. Eles moravam na mesma região, na Mesopotâmia, mas não na mesma cidade. Abraão era de Ur, Jó era de Uz, duas regiões, dois lugares diferentes na Mesopotâmia. Pode ser que, então, Jó tenha antecedido a Abraão, antes de que Abraão fosse chamado por Deus para ser pai dos que creem e sair da sua parentela e ir para Canaã. É possível, então, que essa história de Jó seja situada antes mesmo disso. Isso, em certo sentido, é importante porque mostra que Deus, mesmo antes de Abraão, Deus estava preservando a sua semente santa. Se você lê o capítulo 4 e 5 de Gênesis, você vê que o conflito, a tensão que se inicia em Gênesis capítulo 3, a semente da mulher e a semente da serpente, não destrói completamente os planos de Deus e nem acaba com a semente da promessa, mas Deus preserva e a gente tem também, antes mesmo de Abraão e da história da nação de Israel, a história desse homem de Deus naquele período. Quando nós estamos lendo o livro de Jó, não tem uma identificação do autor do livro de Jó. Existe muita disputa, mas não é fácil definir a sua autoria. Mas você pode notar que o autor, ele é bem favorável, bem otimista a Jó. Ele realmente escreve como quem está dando uma carta de testemunho em favor de Jó. Os primeiros versículos já diz: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ou seja, uma carta bem favorável a Jó. Mas não é apenas o autor do livro que dá esse testemunho de Jó. Se você observar o verso 8 e também o capítulo 2, verso 3, o próprio Deus está usando essas mesmas palavras para dar testemunho em favor de Jó. Ele era homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Essas palavras servem como um testemunho favorável do caráter de Jó perante a sociedade que ele vivia em sua época. Ele, diante daquela sociedade, apresentava uma vida social irrepreensível. Ninguém facilmente poderia olhar para Jó e acusar Jó de alguma fraqueza moral, de algum pecado. As duas primeiras palavras, íntegro e reto, ensinam mais precisamente sobre essa retidão moral perante a sua sociedade. Ele era um homem que fazia o que tinha de ser feito e o fazia da maneira correta, honesta. Jó, em sua época, excedia aos demais homens que estavam junto com ele. O texto fala que ele era rico, o homem mais rico da região, mas isso não impediu que Jó usasse a sua riqueza em benefício dos pobres. Adiante um pouquinho no livro, para o capítulo 29, vamos ler dos versículo 12 até o 17.
Ele diz duas coisas bem importantes aqui nesses versículos. Jó 29, 12 e 17. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como um manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos ímpios, e dos seus dentes lhe fazia cair a vítima. Esses versículos falam de Jó como um rico que cuidava dos pobres de sua região, mas também como um juiz daquela terra, que julgava fielmente. Ele não passava a mão por cima dos injustos ímpios e protegia o direito dos mais fracos. Então, isso marcava o caráter de Jó perante a sua sociedade. Um homem reto, íntegro. As outras duas palavras, ou expressões, temente a Deus e que se desviava do mal, ensinam um pouco mais especificamente sobre a retidão espiritual de Jó. Então, essas palavras mostram que Jó tinha uma fé que era verdadeira e que era sincera. Uma fé firme no Senhor. De um lado, a gente vê nesses 5 primeiros versículos do livro, um homem piedoso que de um lado buscava proteger a santidade de Deus e do outro lado procurava cuidar da sua própria condição e da condição de sua casa. E eu até ouvi aqui que as pregações, parece que hoje falaram um pouco sobre esse cuidado com a casa. Jó encontrava sabedoria em Deus para todos os problemas que ele enfrentava diariamente. Você vai ler todo o livro de Jó, para cada situação ele está recorrendo a Deus, e ele apela para Deus como aquele que é Senhor sobre a vida dele. Ele buscava a Deus no consolo para as situações difíceis, mas também buscava a Deus para as necessidades do dia a dia. Ele não confiava na riqueza que ele tinha. Ele não confiava na posição que ele tinha na sociedade dele, como um juiz. Jó, ele sentia muita alegria na presença de Deus, tinha prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Enquanto a maioria das pessoas nesse mundo buscam prazer nas coisas desse mundo, Jó tinha tudo à sua disposição. Mas não buscava o seu prazer e a sua alegria nessas coisas, mas buscava a sua alegria e o seu prazer em Deus. Era Deus que ele colocava em sua vida como a máxima estima. Deus. O homem mais rico daquela terra estava colocando Deus na posição mais elevada. Jó era um homem que não se preocupava consigo mesmo, apesar das riquezas que possuía. Ele não estava usando essas riquezas para manipular as situações a fim de ter os seus interesses atendidos. Ele não fazia isso. Isso é muito comum hoje. E até nós mesmos, muitas vezes, por fraqueza, acabamos fazendo isso, usando certa influência para obter benefício para nós mesmos. Jó era um homem justo. Ele entendia que a riqueza que ele havia recebido das mãos do Senhor era para cumprir o seu propósito, a sua vocação nesse mundo, em benefício das pessoas mais pobres e injustiçadas. Para Jó, Deus era tudo, e era a glória dele que Jó buscava, não sua própria. Deus era tudo que ele precisava, era a fonte do sustento e da riqueza que ele estava recebendo, mas também era a fonte do prazer de Jó. Não era na riqueza que Jó buscava o prazer, mas era na presença de Deus. Os versículos 2 e 3 mostram um homem de família, então um homem muito rico.
No mundo antigo, era mais comum que as riquezas das pessoas fossem computadas na forma de bens que possuía, então gado, terra, servos ao seu serviço, riquezas em ouro, em prata, essas coisas. Muito diferente de hoje, que a riqueza é muito mais medida pela quantidade de dígito, né, que a conta bancária mostra. Às vezes a pessoa não tem um bem, mas tem lá um monte de número. Então, naquela época era mais pela propriedade mesmo. Mas é interessante notar que quando o texto relata a riqueza de Jó, não relata, por exemplo, sobre ouro, prata, essas coisas. Isso é mais uma evidência que é possível que Jó seja ainda mais para trás no tempo do que Abraão, quando ainda não era muito comum computar as riquezas por meio dessas pedras, desses minerais preciosos. Então, Jó tinha uma família equilibrada. Isso é muito importante aqui. Esse equilíbrio na família de Jó fazia parte do testemunho positivo que o autor do livro faz dele, mas também que o próprio Deus está fazendo dele. Então, parte do testemunho de Jó é o fato de que ele tem uma família que funciona muito bem. Um testemunho realmente muito favorável. Não tem no texto nada que indique que tinha problema na família de Jó. Apesar de que alguns, quando leem sobre esse texto, logo pensam que tinha problema na família de Jó, dos filhos de Jó. E não é o caso aqui. Os versículos 4 e 5 mostram uma atitude cuidadosa de um pai zeloso, piedoso, de um pai que conhece a sua responsabilidade como servo de Deus e que, por causa disso, então, está preocupado com sua família. No mundo antigo, era muito comum aquelas festas que duravam inúmeros dias. No caso aqui de Jó, ele faz menção de festas que duravam 7 dias. E os filhos de Jó, então, estavam periodicamente celebrando essas festas durante 7 dias, e cada vez essa festa estava acontecendo na casa de um dos filhos. E cada vez que um filho, então, ia hospedar essa festa de 7 dias, convidava as irmãs também para se juntarem a eles. E assim, festa com muita alegria, regada a comida e bebida. Eram realmente banquetes fartos, grandes. O texto só não explica por que Jó não ia para lá, né? O texto não fala sobre Jó indo para essas festas. As festas ficavam com os filhos. Talvez Jó já se sentisse um pouco velho para estar no meio dos jovens festejando. Mas apesar disso, Jó era um homem piedoso e experiente. E ele podia facilmente perceber a circunstância que se apresentava nas festas que os seus filhos estavam realizando. Ele sabia que nessas festas, apesar de ser realmente essas festas em família e na comunhão dos santos, são momentos poderosos para promover e fortalecer a comunhão e a fé mesmo. São momentos realmente muito importantes. Mas apesar disso, Jó sabe que também esses momentos apresentam certos perigos. Seus filhos e filhas estavam festejando, brincando nessas festas, eram muito comuns as danças, então comida, bebidas e danças, muita alegria. Mas essa combinação de coisas oferece realmente um ambiente muito propício à perda do limite da liberdade e da ocasião para vários pecados. Um pouco mais de bebida e os ânimos logo ficam alterados. Podia acontecer excesso nas brincadeiras. Alguns podiam sentir-se mais à vontade e até tirar aquelas brincadeiras mais ofensivas, que normalmente não tiraria. Outros ainda podiam aproveitar a situação para desabafar as suas mágoas e contar coisas que não eram oportunas. As possibilidades de alguma coisa dar errado nessas festas eram tantas que Jó pensou:
talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. A palavra talvez aqui é muito importante, porque não é uma intromissão do tradutor da Bíblia, não. Ela está lá no texto original como uma palavra enfática, para deixar claro que Jó não estava remediando uma situação que havia saído do controle. Não é o caso aqui. Ele está preocupado com a honra de Deus e também preocupado com as consequências que possíveis pecados de seus filhos irão trazer. Era possível, então, ter acontecido alguma coisa na festa que tenha saído do controle. E até podia ser que não tivesse acontecido nada externamente mais grave, mas os seus filhos poderiam, por causa da circunstância, no coração, estarem blasfemando contra Deus, estarem pecando contra Deus em seu coração. Jó sabia disso, e por essa razão, como um pai zeloso por sua casa, mas também zeloso pela santidade de Deus, ele se coloca entre a sua família e Deus. Jó queria, então, de um lado, proteger a santidade de Deus, porque ele sabe, Deus é Deus zeloso, mas ele também quer proteger os seus filhos, porque nesse zelo Deus poderia castigar os seus filhos, infligir sobre ele algum tipo de sofrimento. Esse papel mediador que Jó está realizando aqui é muito importante. Aqui tem muitos pais. E como pais que temos os nossos filhos, especialmente aqueles ainda jovens na igreja, e até de vez em quando, não sei como funciona aqui, mas na igreja reformada, tanto aqui em Maceió como junto com outras igrejas, nós sempre estamos promovendo um encontro para que os jovens estejam mais tempo entre eles. Isso em si é uma coisa boa. E às vezes os próprios jovens, como hoje à tarde, eles fizeram almoço lá e estavam entre eles, aproveitando a tarde do dia do Senhor. Então isso não é ruim e não devemos ter medo dessas coisas. Não devemos impedir que esses momentos aconteçam. Nossos jovens, nossos filhos, precisam estar juntos como parte da família da fé. E eles precisam experimentar a alegria da vida agora, a vida que ele vai viver na eternidade com o Salvador Jesus. Eles têm que começar a experimentar isso aqui agora. Quando nós estamos lendo ou cantando o Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivem em união, na maioria das vezes a gente pensa logo sobre um momento de culto. Mas se você olhar para Israel no Antigo Testamento, eles se reuniam várias vezes no ano em celebrações festivas, onde essas celebrações tanto tinham o aspecto cultico como tinham o aspecto festivo do povo mesmo. A alegria do povo que pertence ao Senhor. Isso nos faz pensar nesses momentos que os nossos jovens, que a igreja toda, mas também os nossos jovens estão participando aqui na igreja. Eu diria até, com o devido cuidado, que esses momentos até devem ser incentivados pelos pais e pela liderança da igreja. Se nós não incentivarmos, e até se não promovermos esses momentos, esse encontro com os nossos jovens, acontecem muitas vezes, por mais cuidado que a gente tenha, que eles acabam tendo muito contato com outros jovens fora da aliança, fora da igreja. Isso não é coisa boa. Olhando para o nosso texto, olhando para os filhos de Jó, eles estavam reunidos como família. Eles não estavam se reunindo com os outros jovens da sua região. Era uma festa em família.
Há muitos benefícios quando os nossos filhos crescem, tendo muito mais contato dentro da família da fé, não apenas no domingo, no culto dominical, mas também nas atividades da igreja durante a semana e em certos momentos festivos, onde ele, como jovens, podem se alegrar e ver que o nosso Deus prepara-nos para a grande festa da boda do Cordeiro, quando nós subirmos ao encontro do nosso Salvador nos ares. O perigo quando nós não promovemos esses momentos para os nossos jovens, eu não sei aqui, mas nós temos experimentado isso com muita tristeza, que no contato na faculdade, na escola, no trabalho, muitas vezes jovens estão se encantando com pessoas de fora da igreja. Isso é um desafio para os pais, é um desafio para os oficiais da igreja. E perigoso para a vida dos nossos jovens e para a unidade da fé da igreja. Essa situação, meus irmãos, é uma situação indesejável. Nós não queremos isso para os nossos filhos. E podemos até dizer mais, nós até devemos ter cuidado para que os contatos dele com pessoas de igrejas que às vezes não compartilham a nossa fé, ainda torna a situação difícil. Quanto mais quando são com pessoas que não confessam o mesmo Deus. Isso realmente deve ser evitado a todo custo. Por isso, nós não devemos impedir os nossos filhos e os nossos jovens tendo esses momentos, mas até devemos promover mais e mais para fortalecer a fé e a comunhão dos nossos jovens. Apesar disso, não podemos nos descuidar dos perigos que esses momentos às vezes apresentam. Os pais, em primeiro lugar, em casa, devem estar sempre conversando com os filhos, alertando, chamando-os à fé sincera no Deus que eles confessam junto conosco. Também os oficiais da igreja devem alertar os jovens sobre os perigos de pecarem contra Deus em atos que muitas vezes tornam-se públicos, mas também de pecarem contra Deus em pecados que estão guardados em seus corações. Alguns filhos nossos e jovens pensam que já são adultos e que por isso eles não precisam mais que ninguém se intrometa na vida deles. Acham que são independentes. Hoje existe um perigo muito grande, é uma busca desenfreada por uma falsa liberdade, porque não há liberdade nem no contexto bíblico, nem mesmo lá fora para fazer o que é errado. Não existe, essa liberdade não existe. Biblicamente falando, a liberdade é para não fazer a vontade do diabo, mas fazer prazerosamente a vontade do Senhor. E até mesmo na sociedade civil, a liberdade não é para você fazer o que você quer, você não tem direito de ofender os outros. É liberdade para fazer o que é certo. Mas, às vezes, incentivado por toda a desgraça que hoje é apresentada aos nossos jovens, com essa falsa liberdade, muitos querem sair de debaixo do governo dos pais porque querem ter liberdade de fazer o que quer. Isso não é a vontade de Deus, jovens, não é. É claro que jovens podem sair, há muitos motivos legítimos para, às vezes, sair da casa dos pais, trabalho, estudo e casamento, e outras razões justas. Mas vocês, mesmo saindo de casa, ainda devem considerar a sabedoria e o papel dos pais na vida de vocês. Não despreze isso, não. Se você desprezar, você vai apanhar as consequências desse desprezo. Mais uma vez, olhando para os filhos de Jó, é possível que eles fossem já casados, o texto não fala, mas o texto mostra que cada um tinha a sua própria casa já, não estavam na casa dos pais, eles já tinham as suas casas. Mesmo assim, olhe para Jó e olhe para os filhos.
Jó, como pai zeloso, preocupado com os filhos, ele estava intercedendo continuamente pelos filhos. E você não vê os filhos aqui tentando fugir desse zelo e desse cuidado dos pais em benefício deles. Jó continuamente estava intercedendo a Deus pelos seus filhos, rogando o perdão dos seus filhos e instruindo os seus filhos em toda a verdade. Então, pais e filhos devem prestar bastante atenção à sabedoria da palavra de Deus aqui. Pais devem aprender da palavra de Deus que eles têm uma grande responsabilidade no cuidado e na instrução dos seus filhos. E os filhos devem compreender o amor que os seus pais estão mostrando a vocês quando eles estão apontando certos perigos, quando eles estão dando certos conselhos, quando até eles estão sendo contra certas opiniões e certos planos que, às vezes, os jovens estão fazendo. Deus, para o nosso bem, Ele usa o governo dos pais sobre os filhos. É para o nosso bem que Ele faz isso. É para o nosso bem. Agora, o papel mediador que Jó está realizando aqui, de fato, é um exemplo poderoso de como pais cristãos devem agir em favor dos seus filhos, mas também para proteger a santidade de Deus dos pecados dos nossos filhos. Mas ele serve muito mais do que um exemplo para que cada pai aqui presente possa ter em relação aos seus filhos. Esse papel mediador de Jó serve para apontar para a necessidade que nós temos, a necessidade permanente de um mediador que fosse melhor do que Jó. Porque Jó não poderia proteger os seus filhos completamente, mas ele serviu-nos como um tipo maravilhoso do Salvador Jesus Cristo, poderoso mediador, que venceu a morte, subiu ao céu e está agora lá, à direita do Pai, intercedendo pelos seus filhos. O exemplo de Jó nos aponta para Jesus. Então nós voltamos àquilo que mencionei no começo, de que a passagem de Jó não fala apenas da piedade de Jó no meio da sua prosperidade e alegria, mas a Bíblia revela a sabedoria de Deus na piedade de Jó, nesse momento de prosperidade. As coisas podiam estar bem para Jó. Tudo podia estar funcionando bem. Mas ele reconhecia, apesar disso, que eles eram pecadores. Jó reconhecia isso. E ensinava isso a seus filhos. Ele mesmo disse no capítulo 14, verso 4, quem do imundo tirará coisa pura? Somos imundos, corruptos. Por isso é que Jó não coloca a sua confiança em nada do que ele tem, na sua riqueza, na sua vida, no fato de que tudo está funcionando muito bem, ele não coloca a sua confiança nisso. Jó, apesar da calmaria, apesar de tudo estar funcionando bem, tudo estar certinho, continuamente ele estava oferecendo sacrifícios, intercedendo a Deus por causa dos pecados que os seus filhos poderiam estar ofendendo. Jó tinha clareza que ninguém deixa de ser pecador só porque as coisas estão tudo bem. Esse entendimento errado existia no passado e até hoje ainda, de que se está tudo muito bem, então Deus está com ele, está favorável. Jó não se iludiu com essa falsa sabedoria. Ninguém deixa de ser pecador porque tudo está indo bem com ele. Isso é uma sabedoria que sai da palavra de Deus. Independentemente da sua situação, rico ou pobre, senhor ou servo, saudável ou com doença, solteiros ainda ou os casados,
Todos precisam de Deus. Todos são pecadores. Todos precisam de um mediador que o reconcilie com Deus e que o torne filho de Deus. Então, mesmo que você esteja experimentando talvez um momento de graça, um momento bom na vida, você está conseguindo vencer as tentações e os pecados, você está conseguindo viver conforme a vontade de Deus, apesar das fraquezas. Lembre-se, o coração do homem é corrupto. A sabedoria dos homens diz, está tudo bem. A sabedoria de Deus diz, tenha cuidado. Seu coração é corrupto. Mesmo que você experimente grande prosperidade, você ainda é um pecador. Você ainda precisa de Deus. A sua vida na aliança não foi conquistada por causa das coisas boas que você faz, do momento bom que você está vivendo, do fato de que você está conseguindo viver conforme os mandamentos de Deus, de que você está conseguindo ser fiel a Deus nos cultos ou em outras coisas mais. De jeito nenhum. A sua posição na aliança de Deus foi conquistada pelo Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem atraiu você, quem ganhou você, quem uniu você e quem colocou você na igreja dele. É Cristo, somente Cristo, quem santifica você. Quando Jó estava santificando seus filhos perante Deus, ele sacrificou os animais. Precisou de um mediador que fosse mais poderoso do que Jó. Aqueles animais apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jó não conseguia tirar o pecado dos filhos. Mas ele apelou para aquele que pode remover os pecados. Cristo é aquele que, por meio do seu corpo oferecido no altar da cruz, remove definitivamente todos os nossos pecados e nos reconcilia com Deus. Meus amados irmãos, realmente é difícil para você encontrar alguém que possa ter vivido na prosperidade de Jó. E talvez mais ainda encontrar alguém que possa ter vivido os sofrimentos intensos que Jó viveu. Se você vai ler todo o livro, você vai perceber a agonia dele. O contraste entre Jó e nós é tão grande que não foram poucos os pesquisadores e comentaristas e teólogos que sugeriram que Jó nunca existiu. É só uma história. Alguns dizem que sua história teria sido escrita na época do cativeiro babilônico para animar os israelitas que haviam perdido tudo, estavam vivendo numa vida longe da sua pátria, sem esperança em muitos momentos, perseguidos. Outros sugerem que a história é até mais antiga, que na época de Moisés, para animar o povo que estava caminhando no deserto, peregrinando no deserto, de vez em quando a gente vê a fraqueza espiritual do povo ali na incredulidade, então ele teria escrito para animar esses irmãos ali no deserto. Mas nós não temos nenhuma razão para acreditar nessas teorias. Porque tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento claramente mencionam Jó como personagem real, como um homem que viveu e cuja vida nos serve de exemplo e de alerta e de muita sabedoria. Deus, ele poderia ter escolhido qualquer pessoa para mostrar a sua sabedoria e revelar a sua sabedoria no meio da prosperidade de alguém. Ele poderia pegar qualquer outro homem próspero daquela época, especialmente outros tementes a Deus, e fazer isso. Mas ele escolhe Jó. Por quê? Por que que Deus nos dá essa história na introdução do livro de Jó? Se o livro vai falar de sofrimento o tempo todo. Porque Deus usa a prosperidade e a felicidade de Jó como um exemplo para nós. Deus é sábio.
Deus é sábio. Na sabedoria de Deus, Ele quer nos ensinar sobre o sofrimento humano. E quem melhor para servir de exemplo no sofrimento do que aquele que experimentou a prosperidade mais elevada que você pode imaginar para um mortal aqui nesse mundo? No aspecto da riqueza, da posição social na sociedade, na vida familiar, funcionando perfeitamente. Que exemplo melhor do que o de Jó? Para mostrar, então, a partir daí, o contraste da fidelidade nos momentos difíceis. Jó realmente é um exemplo perfeito. Por causa disso é que alguns incrédulos acham tanta perfeição nessa elaboração que diz isso não é real. Deus nos deu essa história para revelar a sua sabedoria e assim nos ajudar a enfrentar a realidade do nosso dia a dia. Debaixo do sol, a nossa vida aqui é quebrada pelo pecado. Tudo está muito bem, basta uma ligação, acabou-se, derruba tudo. O riso se transforma em choro, os planos são abandonados, aquela vida pacata, sossegada, organizada, de repente entra em colapso, um desastre. Às vezes, aquela alegria na casa do Senhor, você procura e cadê? Desapareceu. Se você hoje está experimentando esse momento bom na sua trajetória como peregrino até a cidade celestial, e não tem motivo para chorar amargamente, deve aprender sobre a bondade de Deus na prosperidade. Não despreze esse momento que você está vivendo. Jó não desprezou. Jó se fortaleceu nesse momento. Ele não usou a sua riqueza, a sua posição e a situação de sua família para então esbanjar e esquecer de Deus e se afastar de Deus. Pelo contrário, ele usou até o seu dinheiro para pagar os animais que ele sacrificava. Você deve louvar a Deus porque você está provando da bondade de Deus nesse momento. Você deve louvar a Deus pelas bênçãos diárias que Ele tem dispensado a você. Você deve louvar a Deus pela ausência de grandes sofrimentos na sua vida. O grande responsável por essa dádiva na sua vida é Deus. Não é o seu esforço, não é a sua sabedoria, não é a sua posição social, não são suas posses. Quando o povo de Deus experimenta paz e tranquilidade, ele começa a provar do sabor da vida eterna que está presente agora. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa vida se tornará de completa posse nossa. Ela é abundante, mas nós, por causa dos nossos pecados, não conseguimos experimentá-la na abundância dela. Mas esperamos, quando o pecado for removido, que a gente vai provar da abundância dessa vida, quando o pecado e a morte e os ímpios não mais estarão aqui para perturbar o nosso relacionamento amoroso e gostoso na companhia do nosso Salvador. E Deus, que é riquíssimo em poder, tem muito mais para nós do que momentos de prosperidade nessa vida, que a qualquer momento pode ser quebrado. Deus na terra que vai inaugurar para nós tem uma vida muito mais rica. Não para um, enquanto outros têm que aprender com a pobreza. Mas será a abundância de riqueza para todos nós, na vida duradoura que o nosso Deus tem preparado para nós na nova terra. Então olhe para a vida que você está vivendo hoje e reconheça que Deus tem protegido você de muitos males. Espero que você reconheça que é Deus quem está protegendo você e quem está cercando você das muitas coisas boas que você tem experimentado. Família, igreja, bens,
e outras coisas mais. Espero que você seja um homem e uma mulher agradecidos a Deus por todas as coisas que Ele tem feito por você, e espero que você, sabiamente, esteja mostrando com sua vida a gratidão a Deus por todas essas coisas que Ele tem conquistado para você. Espero que, como tristemente muitas vezes ouvimos, a sua gratidão não se resuma àquelas palavrinhas, obrigado Deus, e muitas vezes é somente na refeição, que já está ali e é costume. Aprenda com a piedade de Jó em meio à prosperidade. Seja íntegro e reto. Ou seja, faça o que é de acordo com a vontade de Deus. Seja temente a Deus. Ou seja, ame a Deus. Viva para Deus. Faça tudo para agradá-lo. Fique perto de Deus e desfrute dele. Desvie-se do mal. Quem teme a Deus se afasta de qualquer coisa que tenha cheiro de pecado. O pecado ofende a Deus, e aqueles que amam a Deus não querem ofender aquele a quem tanto ama. Nós conhecemos esse sentimento. Nós não queremos ofender quem nós amamos. Também não queremos ofender a Deus. E muito mais, aquele que nos chamou com santa vocação para vivermos como filhos dele dentro da aliança. Por isso, esforcem-se, pais, para proteger também os seus filhos de pecarem contra Deus. Muitas pessoas se esquecem e se afastam de Deus nesses momentos de prosperidade, quando tudo está certo, quando tudo está bom, tudo está funcionando. Para alguns crentes, a prosperidade é um grande perigo. Alguns crentes, quando começam a ganhar mais dinheiro e adquirir bens, o que eles fazem é agora dedicar-se a esses bens que ele conquistou, e não a aquele que concedeu os bens a ele. Isso é pecado. Deus ensina vocês, por meio da piedade de Jó, a usar os seus bens para o serviço de Deus, como Jó fazia. Então, irmãos, louvem a Deus com a vida que vocês têm. Louvem a Deus pelo bem que Ele tem feito a vocês. Louvem a Deus pelo mal que Ele tem afastado de vocês. Louvem a Deus pelos bens que Ele tem concedido a você nessa vida, como prova da riqueza que o aguarda na cidade celestial. Louvem a Deus e se esforcem para viver uma vida correta nesse mundo. Louve a Deus desprezando todo o mal. Faça isso nos dias bons. Aproximem-se de Deus nos dias bons. E assim, com a sabedoria da palavra de Deus, sejam preparados para se manterem piedosos e fiéis quando os dias maus chegarem. Amém.